Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos, e naquela manhã eu ainda acreditava que meu filho era meu porto seguro. Vesti minha melhor blusa azul, prendi o cabelo e saí achando que estávamos indo apenas ver um apartamento menor, mais confortável para mim. Eu não fazia ideia de que, menos de uma hora depois, uma frase dita em alemão destruiria tudo o que eu pensava saber sobre ele. O carro de aplicativo nos deixou em frente a um prédio moderno na Vila Mariana, em São Paulo. O hall era de vidro e mármore claro, cheirava a limpeza e café. Eu me senti pequena naquele lugar liso, brilhante, onde ninguém parecia ter mãos marcadas de água sanitária. Renato andava alguns passos à frente, de camisa clara e pasta na mão, como se estivesse acostumado àquele tipo de ambiente. "Vem, mãe, cuidado aqui", ele falou, sem realmente olhar para mim. O corretor apareceu, jovem, fino, com um sorriso treinado. Atrás dele surgiu o proprietário, um senhor alto, pele muito branca, cabelo grisalho penteado para trás. Assim que apertou a mão de Renato, ele disse "Guten Tag", com um sotaque carregado. Na mesma hora, um arrepio subiu pela minha coluna. Fazia décadas que eu não ouvia aquela saudação. Mesmo assim, abaixei os olhos e fiquei em silêncio. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. O corretor apresentou o dono como Klaus, alemão, morando no Brasil há poucos anos. Eu apenas fiz um gesto com a cabeça, como se aquele idioma fosse completamente estranho para mim. Por dentro, porém, uma gaveta antiga da minha vida se abriu. Noites frias em Bonn, ônibus lotado para a fábrica, aulas de gramática depois do expediente. Tudo aquilo que eu nunca contei para ninguém, porque, quando voltei, parecia que o que valia era só eu ter me tornado mãe. Subimos de elevador até o 10º andar. O apartamento era claro, com sacada envidraçada e vista para a cidade. O corretor falava de metragem e valor de condomínio e Renato examinava cada canto, abrindo armários, testando torneiras. Eu caminhava atrás, devagar, sentindo que ali não era só o espaço físico que estava em jogo, mas o lugar que ele queria me colocar na vida dele. "Aqui você vai ficar bem, mãe", ele disse, olhando a sala. Mais segurança, elevador novo, portaria 24 horas. Vai ser melhor para todo mundo. Eu conhecia essa frase. Melhor para todo mundo era o jeito educado de dizer melhor para a gente não ter que se preocupar com você. Já tinha ouvido quando decidiram vender o carro do meu marido, quando marcaram festas em lugares com escada sem pensar no meu joelho, quando falaram em, talvez um dia, me colocar em um lugar com cuidador. Enquanto o corretor mostrava a varanda, vi pelo canto do olho que Klaus puxou Renato para perto da área de serviço. Eles se afastaram apenas o suficiente para acreditar que eu não ouviria. Eu me virei para a janela fingindo prestar atenção na vista e deixei os ouvidos voltados para trás. "Ihre Mutter versteht wirklich kein Deutsch?", perguntou Klaus em tom baixo. "Sua mãe realmente não entende alemão?" Meu coração disparou. Bastou aquela pergunta para outra Lúcia acordar dentro de mim. A Lúcia de 20 e poucos anos, que anotava verbos num caderno barato e repetia frases em voz alta para não esquecer. Eu poderia ter me virado ali mesmo e respondido, mas fiquei imóvel, segurando a alça da bolsa. "Nein, kein Wort", respondeu Renato, dando uma risadinha. "Sie ist alt, ihr ganzes Leben nur Hausfrau." Não, nem uma palavra. Ela é velha, foi dona de casa a vida toda. Velha, dona de casa, nada além disso. Em outra língua, mas com o mesmo desprezo que já vi em certos olhares, quando eu dizia que tinha morado fora. Senti um gosto amargo subir para a boca. Continuei olhando a cidade pela janela, mas já não enxergava nada. "Ich kann sie nicht mehr bei mir behalten", ele continuou. "Sie ist eine Last. Ich muss dieses Apartment schnell kaufen. Danach kann sie in ein Heim gehen." Não posso mais ficar com ela. Ela é um peso. Preciso comprar logo este apartamento. Depois, ela pode ir para um asilo. Peso. Eu já fui muita coisa nesta vida. Atendente, faxineira, costureira, operária, mãe. Nenhuma dessas palavras doeu tanto quanto peso. Doeu principalmente pela calma com que ele falou.
Não era um desabafo, era um plano. Klaus fez uma pausa e perguntou: Das Haus im Ipiranga? E a casa no Ipiranga? Minha mão apertou a alça da bolsa até doer. Offiziell gehört es ihr, respondeu Renato. Aber sie versteht nichts von Dokumenten. Wenn alles auf meinen Namen steht, kann ich später verkaufen und meine Schulden bezahlen. Für sie ist das Heim billiger. Oficialmente é dela, mas ela não entende nada de documentos. Se passar tudo pro meu nome, depois eu vendo e pago minhas dívidas. Para ela, o asilo sai mais barato. A casa no Ipiranga. Minha casa. O único bem que eu tinha no meu nome. Cada parcela paga com marmita vendida, roupa lavada, calo na mão. E ali estava meu filho, tratando a minha ignorância como garantia, as minhas paredes como solução rápida para as dívidas dele, e a minha velhice como gasto que precisava ser reduzido. Foi como se alguém tivesse desligado um botão dentro de mim. O barulho do trânsito lá embaixo sumiu. A voz do corretor ao fundo também. Fiquei só eu, as palavras que acabara de ouvir e uma lembrança antiga. Um colega alemão na porta da fábrica me dizendo, em tom sério, que eu precisava sempre entender o que assinava. Immer lesen, Lúcia. Immer. Sempre leia, Lúcia. Sempre. Naquele instante, o medo que me acompanhava há anos deu um passo para trás. No lugar dele, entrou uma calma estranha, quase fria. Eu percebi que se continuasse ali, fingindo não entender nada, um dia acordaria sem casa, sem escolha, e pior, sem respeito. Eu poderia ter virado naquela hora, encarado Renato e respondido em alemão perfeito, na frente de Klaus. Poderia ter perguntado, em voz alta, quem era o peso de quem, mas aprendi cedo que grito nenhum garante que alguém vá te ouvir. Em vez de explodir, respirei fundo, ajeitei a blusa e dei 2 passos para dentro da cozinha, passando a mão pela pia como se estivesse avaliando o acabamento. Eles diminuíram ainda mais o tom de voz, achando que tinham sido discretos. Não sabiam que cada frase tinha entrado inteira em mim. Não como mágoa solta, mas como prova. Eu não era mais a mesma mulher que tinha entrado naquele prédio de blusa azul. E naquele momento, sem alarde, decidi que Renato não seria mais o dono dos planos da minha vida. Quando saímos, o corretor falava em proposta, entrada, prazos. Renato respondia animado, fazendo contas em voz alta. Eu apenas concordava com a cabeça, mansa. Se ele prestasse atenção, teria reparado que meu olhar estava diferente. Mas ele nunca foi bom em perceber detalhes que não diziam respeito a ele mesmo. De noite, já em casa, esperei o barulho da porta do quarto dele se fechar. Fiz um café forte, sentei à mesa da cozinha e espalhei os documentos na toalha de plástico florida. RG, CPF, escritura da casa, alguns papéis da época em que morei na Alemanha. Peguei meu caderno de capa dura, aquele que guardo desde jovem, e escrevi na primeira página, com a letra firme que ainda me resta. Meu filho não sabia que eu falava alemão. Em 24 horas, ele vai descobrir que também não sabe quem eu sou. Eu não dormi naquela noite. Enquanto Renato roncava no quarto ao lado, eu passava os dedos pelos papéis, um por um, como quem toca num mapa antigo, tentando lembrar o caminho de volta para casa. A casa era minha, mas pela primeira vez senti que precisava reivindicá-la de novo. Agora, não contra estranhos, e sim contra meu próprio filho. Às 4 da manhã, preparei outro café e o cheiro forte encheu a cozinha pequena, aquela que já foi palco de tanta coisa. As noites em que eu costurava até tarde para pagar a escola dele, o dia em que ele disse que queria ser engenheiro e eu, sem saber somar tributos, prometi que faria acontecer. Fiz. Sempre fiz. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Entregar tudo e não deixar que ele sentisse o peso de conseguir as coisas sozinho. Quando o relógio bateu 6, eu já tinha tomado minha decisão. Peguei uma sacola de pano, coloquei meus documentos, o caderno antigo, 2 mudas de roupa e o dinheiro que guardo dentro de uma lata de biscoito, no alto do armário. Eu sempre escondia as coisas ali porque Renato nunca alcançava o fundo. Ele nunca soube procurar nada que não estivesse na frente dos seus olhos. Saí de casa sem fazer barulho. O céu ainda estava claro de madrugada, misturando roxo e dourado. Peguei o ônibus na avenida movimentada e sentei perto da janela. Respirar o ar frio de manhã cedo sempre me deu a sensação de poder.
Talvez porque, na Alemanha, era assim que meu dia começava, com o silêncio da rua, o cheiro de padaria e a certeza de que eu estava sozinha, mas era forte. Enquanto o ônibus seguia pela cidade, minha cabeça organizava planos que eu nem sabia que ainda era capaz de fazer. Eu precisava de alguém que entendesse documentos, de alguém que soubesse onde eu podia começar a proteger meus direitos. Alguém que Renato jamais imaginaria que eu procuraria. Quando desci na região da Liberdade, caminhei até uma pequena cafeteria onde eu sabia que encontraria o único homem que poderia me ajudar. Hiroshi, o contador aposentado que morou 3 casas depois da minha, quando Renato era criança. Ele me viu entrar e abriu um sorriso lento, surpreso. "Lúcia?" ele disse. "Quantos anos, minha amiga? Você tá bem?" "Tô, mas preciso da sua cabeça boa para números", respondi, sentando diante dele. Expliquei tudo. Cada frase ouvida em alemão, cada plano escondido, cada intenção que Renato tentava manter longe de mim. Hiroshi apertou os olhos, sério, como fazia quando calculava juros de carnê. "Você não pode deixar isso correr solto", ele disse. "Se ele entrar com algum documento, mesmo que errado, pode gerar dor de cabeça. Vamos resolver isso hoje." A palavra "hoje" era exatamente o que eu queria ouvir. Era como se o relógio tivesse começado uma contagem regressiva para recuperar a minha própria vida. Saímos juntos e fomos primeiro ao cartório. Atualização de firma, reconhecimento de assinatura, pedido de segunda via da escritura. Tudo organizado. O funcionário do cartório até ironizou. "É raro ver alguém da sua idade tão atenta a esses detalhes, Dona Lúcia." "Eu já perdi coisa demais por confiar nas pessoas erradas", respondi. "Hoje não." Depois, Hiroshi me levou a um advogado conhecido dele, um homem calmo, direto, que ouviu tudo em silêncio. Em certo momento, ele se inclinou para a frente, olhando nos meus olhos como quem se certifica de que está falando com alguém que entende exatamente o que está fazendo. "Seu filho não pode vender nada sem sua assinatura", ele disse. "E se tentar te pressionar ou agir nas sombras, isso configura abuso de vulnerabilidade." Mas ele fez uma pausa curta. "A senhora não é vulnerável. Está agindo com plena lucidez. Então, vamos proteger oficialmente a casa." Quando ouvi a palavra proteger, senti um soco no peito. Era isso. Eu estava me protegendo pela primeira vez desde que fiquei viúva. Preenchemos papéis, assinamos procurações, deixamos tudo pronto. No final, o advogado disse: "Agora, Dona Lúcia, o próximo passo depende da senhora. O que quer fazer?" Eu não respondi na hora. Não porque não soubesse, mas porque ainda estava organizando dentro de mim o tipo de decisão que muda o rumo de uma vida. Saímos do prédio quase ao meio-dia. O sol batia forte no concreto e o uso da minha bengala, que eu raramente tirava de casa, começou a me fazer falta. Meu joelho doía, mas a dor parecia uma lembrança viva de tudo que eu já aguentei. Chegando na esquina, Hiroshi me segurou pelo braço com cuidado. "Você não me disse? Vai contar para ele?" Olhei para a rua movimentada, para o vento quente trazendo o cheiro de pastel da feira próxima. "Vou", respondi. "Mas não hoje. Hoje eu quero construir a parte final da minha vingança em silêncio." Hiroshi franziu o senho. "Vingança? Vingança boa", respondi. "Aquela que não destrói ninguém, mas mostra quem realmente estava enganado o tempo todo." Ele respirou fundo. "Lúcia, só toma cuidado para não perder o coração nessa história." Sorri, cansada. "O coração eu perdi faz tempo, Hiroshi. Agora só quero de volta o que é meu." Peguei o metrô e desci perto do centro. Caminhei devagar até uma loja de malas e comprei uma nova, pequena, azul escura. Chegando à Praça da Sé, me sentei num banco e observei os pombos voando em círculos. Cada pessoa passava com sua pressa, seus problemas, seus segredos. E eu ali, quieta, montando o passo final. A verdade é que minha fuga em 24 horas não era só física, era emocional. Eu precisava sair daquela casa antes que Renato percebesse que eu sabia alemão, antes que ele tentasse antecipar algo. Antes que ele pudesse me convencer, como já fez tantas vezes, de que eu estava exagerando, imaginando demais, sendo dramática, palavra que ele usava para encobrir qualquer injustiça. Eu já não era mais dramática.
Era estratégica. Voltei para casa ao final da tarde. O sol já estava baixo quando destranquei a porta. Renato estava na sala, no celular. Olhou para mim rápido, sem interesse, como quem vê um objeto no mesmo lugar de sempre. Mãe, precisamos falar depois, ele disse. Precisamos resolver a compra do apartamento. Tô com tudo alinhado com o corretor. Vai dar certo. Eu sorri. Vai sim, respondi. Amanhã cedo conversamos. Ele não percebeu o tom. Não percebeu nada. Nunca percebeu. Fui para o quarto, fechei a porta e comecei a arrumar a mala azul escura recém-comprada. Roupa suficiente para alguns dias, documentos, meu caderno. Um colar antigo que trouxe da Alemanha e que Renato nunca soube que eu tinha. E meu silêncio. Este era o mais valioso. Naquela noite, deitei cedo. Não havia mais medo, nem surpresa. Só uma certeza calma, firme, profunda. No dia seguinte, quando o sol nascesse, eu não estaria mais ali. E quando Renato finalmente descobrisse, entenderia que não se fala assim de uma mulher que atravessou oceanos, línguas e tempos difíceis. Não se fala assim de uma mãe que escuta, até quando decide fingir que não escuta nada. Fechei os olhos antes da meia-noite. As 24 horas tinham começado. Acordei antes do sol. Sempre fui do tipo que desperta com o primeiro barulho da rua, mas naquela madrugada não foi o barulho que me acordou. Foi a sensação de que meu tempo ali tinha acabado. Sentei-me na cama e fiquei alguns segundos olhando para a mala azul escura encostada ao pé do armário. Eu nunca fui de fugir. Sempre enfrentei tudo de frente. Mas naquela manhã, fugir era justamente a forma mais alta de enfrentamento. Escovei os dentes devagar, lavei o rosto e vesti uma blusa simples, clara, que não chamava atenção. Eu já tinha anotado tudo o que precisava lembrar no meu caderno, mas repassei mentalmente. Documentos protegidos, procuração com o advogado, escritura atualizada, assinatura reconhecida. A parte burocrática estava feita. Faltava a parte emocional. E esta sempre era a mais difícil. Caminhei até a cozinha com passos leves. Renato ainda dormia. Deixei o café passando, aquele cheiro forte que sempre fez parte das minhas manhãs, e comecei a escrever algo que ele jamais esperaria. Uma carta. Não uma carta brava, nem acusatória. Escrevi com calma, com a lucidez que só a decepção verdadeira traz. Renato, eu ouvi tudo. Não foi uma frase isolada, não foi mal entendido. Eu ouvi seu tom. Eu ouvi sua intenção. Você acha que eu não entendo documentos? Pois saiba que eu entendo mais do que você imagina. Eu entendo alemão. Eu entendo ingratidão. E agora entendo você. Quando terminei de escrever, dobrei a folha com cuidado e deixei sobre a mesa. Coloquei uma pedra de vidro em cima. Aquela que trouxe da Alemanha e que Renato achava feia. Só para garantir que ele veria. Peguei a mala e caminhei até a porta. Foi ali, com a mão na maçaneta, que meu peito pesou. Por mais que eu fosse forte, por mais que tivesse tomado todas as providências, no fundo eu ainda era uma mãe. E mães quase nunca saem sem olhar para trás. Mas eu precisei ser mais do que mãe naquela hora. Precisava ser mulher. Precisava ser eu. Desci as escadas devagar para não acordá-lo. Quando a porta do prédio se fechou atrás de mim, senti o ar da rua bater no meu rosto como um aviso. Você está fazendo o certo. No ponto de ônibus me sentei e fiquei observando as pessoas passando apressadas. Todas com suas preocupações, seus destinos. Nenhuma delas sabia que eu acabara de deixar para trás um pedaço inteiro da minha vida. E ao mesmo tempo, eu sentia que estava indo em direção a algo que tinha esquecido de procurar por muitos anos. Dignidade. Meu destino era um hotel simples no centro, um lugar que Hiroshi tinha indicado. Ele disse que ali ninguém faria perguntas demais e que eu poderia pensar em paz. Eu precisava de paz, mas também precisava de estratégia. Quando cheguei, o quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela alta que dava para um corredor interno. Nada bonito, mas era meu. Por pelo menos alguns dias, aquilo seria meu refúgio. Coloquei a mala sobre a cama e sentei, respirando fundo. O silêncio do quarto parecia amplificar tudo o que eu sentia. A dor, a decepção, a coragem recém-nascida e uma espécie de força que eu não lembrava mais que tinha. Peguei o celular.
Havia apenas um contato que eu precisava avisar. Clara, minha irmã mais nova, que morava em Jundiaí. Clara sempre foi meu porto emocional, mesmo com a vida corrida. Mandei uma mensagem curta. Estou bem. Me afastei de casa. Depois explico. Ela respondeu quase imediatamente. Você quer que eu vá te buscar? Sorri. Mesmo longe, mesmo ocupada, ela sempre oferecia ajuda. Mas aquela parte eu precisava fazer sozinha. Não, só fica tranquila. Eu resolvo. Guardei o celular no bolso e deitei alguns minutos, respirando fundo. Eu sabia que Renato acordaria por volta das 9. Sabia também o que aconteceria depois. Primeiro, silêncio. Depois, ligações sequenciais. Depois, mensagens. Depois, talvez raiva. E por fim, medo. Não de me perder, mas de perder o controle sobre mim. Era curioso perceber isso. Meu filho nunca teve medo de me machucar emocionalmente, mas sempre teve medo de perder a vantagem que achava que tinha. Ele achava que eu dependia dele, e agora eu estava prestes a mostrar que dependência mesmo era a dele. Dependência financeira, emocional e até moral. Às 9h15, o celular vibrou. Mãe, onde você está? Ignorei. 9h19. Você saiu sem avisar? Respirei fundo. 9h23. O que significa essa carta? É sério isso? Meu coração apertou. Não por ele, mas pela parte de mim que ainda queria acreditar que ele poderia ser diferente. Apenas desliguei o celular. O silêncio voltou. E com ele, a certeza de que eu precisava seguir com meu plano. Sumir por 24 horas. Eu precisava que ele sentisse falta de mim. Não da minha presença, mas da certeza de que eu estaria ali para suportar tudo. Eu precisava que ele se visse sozinho, enfrentando as próprias consequências. Só assim, ele entenderia o quanto me subestimou. À tarde, desci até a recepção e pedi para usar o telefone fixo. O recepcionista me olhou como se fosse algo antiquado. Era. E justamente por isso ninguém poderia rastrear. Liguei para o advogado. Dona Lúcia? Ele atendeu. Está tudo caminhando bem? Quero formalizar a proteção da casa ainda esta semana. Respondi. E gostaria de registrar um documento afirmando que qualquer tentativa de transferência ou venda sem minha autorização é fraude. Perfeito. Consigo preparar isso até amanhã. Agradeci e desliguei. Cada passo que eu dava parecia me devolver um pedaço de mim. Voltei ao quarto, sentei na cama e peguei meu caderno. Abri na página marcada e escrevi. Ele vai procurar. Vai ligar para parentes, amigos, vizinhos. Vai inventar preocupação. Mas ele não está preocupado comigo. Ele está preocupado com o plano dele. E isso é o primeiro sinal de que isso nunca foi amor, foi conveniência. O tempo passou devagar. E conforme as horas avançavam, percebi que não era apenas uma fuga, era um renascimento. Eu não estava desaparecendo, eu estava me recuperando. E enquanto o dia caminhava para o fim, eu sabia que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Algo que Renato jamais imaginaria. Algo que envolveria não só minha língua escondida, mas também um segredo do meu passado alemão que eu mantive trancado por 40 anos. E que agora seria a chave da minha vingança. Passei a noite no hotel ouvindo a movimentação do corredor, passos apressados, portas fechando, alguém tossindo num quarto distante. Era curioso como, mesmo fora de casa, eu me sentia mais segura do que havia me sentido nos últimos anos. Talvez porque ali ninguém me conhecia, ninguém me diminuía, ninguém tinha expectativas sobre mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu também não tinha expectativas demais sobre ninguém. Quando acordei no dia seguinte, o celular estava entupido de chamadas perdidas. Renato, vizinha, até minha nora havia mandado mensagem perguntando se eu estava bem. Sorri amargo. Ela nunca perguntou isso antes. Nunca. Nem quando caí no quintal e machuquei o pulso, nem quando fiquei gripada, nem quando passei o aniversário sozinha porque eles tinham um compromisso urgente. Agora, do nada, eu era prioridade? Eu conhecia esse tipo de preocupação. Não era sobre mim, era sobre o que eu poderia fazer, agora que eles sabiam que eu não estava onde esperavam. Desliguei o celular de novo. A luz da manhã entrava fraca pela janela alta do quarto quando sentei na borda da cama e abri meu caderno velho. Ali
Entre páginas amareladas, havia algo que eu não tocava há décadas. A única fotografia que tirei com Anselm. Anselm, 40 anos, e ainda era capaz de me apertar o peito. Ele foi o único alemão que realmente se importou comigo quando eu morei lá. O único que viu mais do que uma brasileira tentando sobreviver entre turnos, neve e palavras difíceis. Ele me ensinou paciência. Me ensinou a repetir verbos até decorar. Me ensinou que dignidade não é um presente, é uma construção. E também me ensinou algo que eu nunca esqueci. Kennen Sie Ihren Wert, Lúcia. Lassen Sie niemanden entscheiden. Conheça o seu valor. Não deixe ninguém decidir por você. Aquele homem tinha sido um amigo. Talvez algo mais se a vida tivesse sido diferente. Mas o destino nos separou quando a fábrica fechou e eu precisei voltar ao Brasil para cuidar da minha mãe. Desde então, nunca mais soube dele. Ou quase nunca. A verdade é que, há alguns anos, recebi uma carta registrada vinda da Alemanha. Era pequena, com um envelope bege e meu nome escrito à mão. Quando abri, quase perdi o ar. Era de um advogado alemão. Anselm havia morrido, e no testamento deixou algo para mim, algo que eu nunca mencionei para ninguém, nem para minha irmã. Um valor guardado em uma conta internacional, fruto de indenizações trabalhistas e de um seguro que ele nunca usou. Não era uma fortuna absurda, mas era mais do que suficiente para mudar minha vida se eu quisesse, para me dar independência, para me dar escolha. Eu nunca mexi naquele dinheiro. Nunca. Talvez por medo, talvez por orgulho, ou talvez porque, no fundo, eu ainda tinha a esperança de que meu filho me trataria com respeito. E eu não precisaria de nenhum segredo para sobreviver. Agora eu precisava. Peguei o envelope antigo na mala. O papel já estava amolecido, mas o conteúdo era o mesmo. A confirmação oficial da herança depositada em meu nome. O advogado que me escreveu na época dizia que, se eu precisasse mover os fundos para o Brasil, bastaria assinar uma série de documentos e enviar cópias autenticadas. E eu sorri. Não aquele sorriso triste de mãe cansada. Sorri de verdade, porque pela primeira vez percebi que minha vida não estava nas mãos de Renato. Nem nunca esteve. Eu é que tinha esquecido disso. Às 10 da manhã, decidi que era hora de dar o próximo passo. Arrumei o cabelo, coloquei a blusa azul que eu usara no dia da visita ao apartamento e saí do hotel. Peguei o metrô, depois um ônibus e desci na frente do escritório do advogado brasileiro que havia me atendido no dia anterior. Quando entrei, ele levantou a cabeça. Dona Lúcia, estava esperando sua ligação. Eu mudei um pouco o plano. Respondi, abrindo a pasta e colocando o envelope velho sobre a mesa. Ele franziu as sobrancelhas ao ver o conteúdo. Leu devagar, linha por linha, como quem tentava encaixar peças de um quebra-cabeça maior. A senhora tem uma herança ativa no exterior? Tenho, respondi. E quero trazer parte dela para cá, em meu nome. Somente no meu. O advogado se recostou na cadeira. Isso muda completamente o cenário. A senhora não depende mais de nada do seu filho. Nunca dependi, respondi. Calma. Só tinha esquecido disso. Passamos quase 2 horas preenchendo documentos, organizando transferências, assinando papéis. No final, ele me explicou. Em alguns dias tudo estará regularizado no Brasil. O valor será acessível apenas para a senhora. E como já avisou que sofreu tentativa de abuso patrimonial, qualquer movimentação suspeita feita por terceiros será investigada. Agradeci e saí. Na calçada, respirei fundo. O ar quente da rua parecia empurrar meus passos para a frente. Eu estava me reconstruindo. Peguei o ônibus de volta para o hotel. No trajeto, o celular vibrou outra vez. Renato, não atendi. Depois, minha nora. Depois, a vizinha. Depois, minha irmã Clara, que mandou um áudio tenso. Lúcia, o Renato veio aqui. Disse que você sumiu, que está preocupadíssimo, que não sabe o que fazer. Você quer que eu diga alguma coisa? Eu sentei mais ereta no banco. Renato estava preocupado, sim, mas não comigo. Ele tinha medo de perder o controle. Medo de eu contar o que ouvi. Medo de eu desfazer o plano dele antes que se realizasse. Mutei o áudio e continuei olhando pela janela. Naquele momento, senti algo que não sentia havia anos. Orgulho de mim mesma.
Chegando ao hotel, subi as escadas e parei diante da porta do quarto. Entrei devagar. A mala estava onde deixei. O envelope de Anselm, agora reorganizado. Minha vida, pela primeira vez em muito tempo, em minhas mãos. Sentei na cama, peguei o caderno e escrevi. Renato tem algo que eu perdi por anos, a certeza de que eu nunca reagiria. Hoje, ele perdeu essa certeza. Mas ainda falta a parte final. A parte em que ele descobre que a mulher que ele chamou de peso construiu uma vida inteira sem ele e pode muito bem construí-la de novo. Fechei o caderno, levantei. A vingança estava pronta. Restava a revelação. E Renato jamais imaginaria que a minha voz, a mesma que ele sempre ignorou, seria a voz que ele mais temeria ouvir. Especialmente se eu escolhesse responder, em alemão perfeito, tudo aquilo que ele disse acreditando que eu nunca entenderia. O relógio marcava 23 horas. As 24 horas estavam quase se completando. E eu estava pronta. Acordei com o som do meu próprio coração. Não era ansiedade. Era decisão. As minhas 24 horas de desaparecimento estavam chegando ao fim. E agora eu precisava enfrentar aquilo que vinha adiando desde o instante em que fechei a porta de casa atrás de mim. Renato finalmente teria que me encarar. Levantei devagar, arrumei a mala e tomei um banho quente no banheiro simples do hotel. A água caía forte, batendo nas minhas costas como se tentasse lavar anos de cansaço acumulado. Passei as mãos pelo rosto envelhecido e vi a mim mesma com clareza. Eu não era mais a mulher calada que abaixava a cabeça para manter a paz. Eu era outra. Talvez a mulher que eu deveria ter sido lá atrás, quando me deixei ser apagada devagar. Vesti uma roupa leve, prendi o cabelo e conferi meus documentos mais uma vez. Tudo no lugar, tudo protegido, nada mais vulnerável. Desci para o saguão do hotel e pedi um café preto. O recepcionista de óculos me observou com curiosidade. Vai sair hoje, dona Lúcia? Hoje eu volto para casa, respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim. O ônibus demorou um pouco. Sentei-me na janela e deixei a paisagem desfilar. As ruas estavam cheias, o sol começava a esquentar o asfalto e eu sentia no corpo aquela mistura de medo e força que só aparece quando a gente sabe que está indo direto para o olho do furacão. Mas, dessa vez, preparada. Quando o veículo entrou no meu bairro, senti o peito apertar. Cada rua, cada muro, cada árvore carregava memórias diferentes. Memórias felizes, dolorosas e outras que eu gostaria de esquecer. Mas agora eu estava voltando por mim. Não por ele, não para agradar, não para consertar nada. Eu voltava para colocar um ponto final. Desci na esquina e caminhei até a minha casa. O portão estava escancarado. Renato estava sentado nos degraus da varanda, com o rosto pálido, o celular na mão e uma expressão que misturava desespero, irritação e alívio. Quando me viu, levantou tão rápido que quase tropeçou. Mãe, pelo amor de Deus, onde a senhora estava? Eu chamei todo mundo tá te procurando, a senhora sumiu, enlouqueceu. Por que fez isso comigo? Eu parei diante dele, mantendo uma distância calculada. Renato nunca perguntou o que eu sentia. Nunca perguntou por que eu sofria. Ele só queria saber por que aquilo estava acontecendo com ele. Era isso que eu precisava enterrar de vez. Eu não enlouqueci, respondi, calma. Eu só precisei sair antes que você me fizesse desaparecer de um jeito pior. Ele franziu o senho. Como assim desaparecer? Do que a senhora está falando? Eu o observei por alguns segundos. O jeito que ele mexia as mãos, a voz alterada, o suor surgindo na testa. Era medo. O medo não de perder a mãe, mas de perder o controle. Você quer mesmo que eu explique? Perguntei. Claro que quero, ele disse, elevando a voz. Você sumiu sem motivo. Eu respirei fundo e decidi começar pelo que mais doía. Renato, eu ouvi você. O silêncio que caiu entre nós foi tão denso que até os pássaros na rua pareceram parar de cantar. Ele empalideceu mais um pouco. Ouvi. O que você disse no apartamento. Em alemão. Ele não piscou, não respirou, não moveu um músculo. Eu entendi cada palavra, continuei. E não existe justificativa para aquilo. Mãe, Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou.
Aquela era a primeira vez em anos que eu o via sem preparo, sem pose, sem a certeza de que eu aceitaria qualquer coisa. E foi nesse momento que aproveitei a abertura. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Eu me aproximei um pouco mais. Renato, você disse que eu era um peso, que eu não entendia documentos, que queria colocar o apartamento no seu nome, que eu deveria ir para um asilo, que era mais barato. Ele engoliu seco, a garganta subindo e descendo como se tivesse uma pedra no meio. Mãe, não foi isso. Eu estava nervoso. Nervoso? Perguntei, inclinando a cabeça. Engraçado. Parecia tão tranquilo. Parecia até acostumado a falar daquele jeito. Ele fechou os olhos, tentando encontrar explicações dentro de si mesmo. Eu tô cheio de dívidas. Eu precisava daquela casa para resolver. Eu ergui a mão, interrompendo. Minha casa não é solução para as suas escolhas. Minha vida não é seu investimento. E minha velhice não é descartável. Ele baixou os olhos. A primeira rachadura real. E então, eu contei o que ele menos esperava. A parte do segredo que eu havia guardado por 40 anos. Renato, antes de você nascer, eu vivi coisas que você nunca soube. Trabalhei em fábrica estrangeira, ralei, passei frio, fome, fiz amigos, aprendi uma língua difícil e eu herdei algo de alguém muito importante da minha vida. Ele levantou o rosto, confuso. Herança? Da Alemanha? Sim, respondi. E agora eu trouxe tudo para o Brasil, em meu nome, com proteção jurídica. A expressão dele mudou completamente. Mistura de choque, incredulidade e pânico. Mãe, pera, como assim? Quanto é isso? Eu dei um passo atrás. Não por medo, mas por clareza. Era o limite físico entre nós. O suficiente, respondi. O suficiente para eu não depender mais de você. O suficiente para eu não aceitar mais humilhação nenhuma. O suficiente para você aprender que mãe não é objeto, nem moeda, nem escada. Ele passou as mãos no cabelo, nervoso. Mas eu só queria ajudar. Eu só queria um jeito de organizar as coisas. Eu sorri. Um sorriso triste, mas firme. Renato, quem planeja colocar a própria mãe num asilo sem conversa não quer ajudar. Quer se livrar. E eu ouvi você dizendo isso. Ouvi. Em alemão perfeito. A frase bateu nele como um tapa. Ele ficou sem ar por um instante. E eu finalizei. A mulher que você tentou enganar sabe assinar documentos. Sabe proteger tudo o que é dela. Sabe reconstruir a própria vida. E, principalmente, sabe quando é hora de ir embora. Renato abriu a boca para falar, mas nada saiu. Ele não tinha mais onde se apoiar. Eu respirei fundo e finalizei. Agora, sente e escute. Ainda falta você entender o resto. E era verdade. O resto ainda estava por vir. E seria a parte que mudaria tudo. Para ele e para mim. Renato não se sentou. Ele ficou ali, parado na varanda, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Eu entrei na sala sem pedir licença. Afinal, aquela ainda era minha casa. E sentei-me na poltrona onde costumo bordar. Ele me seguiu, ofegante, como um menino que teme levar bronca, mas ainda acha que pode reverter a situação com uma desculpa rápida. Mãe, por favor, a senhora entendeu tudo errado. Eu estava nervoso, eu falei sem pensar, Renato, interrompi, eu vivi mais de 60 anos. Se tem algo que eu sei, é quando alguém fala sem pensar, e quando fala exatamente o que pensa. Ele abriu a boca, fechou, tentou se recompor. Vagueou pela sala como um adulto perdido na própria casa. Aquela inquietação dele me revelou algo. Pela primeira vez na vida, ele não tinha controle. E eu também não estava ali para facilitar. Por que a senhora não me contou que sabia alemão? Ele perguntou, tentando virar o jogo. Por que escondeu isso de mim? Porque você nunca perguntou sobre minha vida. Respondi, simples. Nunca quis saber quem eu fui antes de ser sua mãe. Ele estremeceu. Talvez fosse a primeira vez que se dava conta desse detalhe. Continuei. Quando você nasceu, Renato,
Eu achei que minha história anterior tinha acabado, que o mundo começava ali. Você virou minha prioridade, meu norte. E aos poucos, me apaguei. Me tornei aquilo que você quis. Conveniente. Ele se recostou na parede, como se estivesse ouvindo algo que nunca imaginou que existia. E, esse alemão aí? A herança? Ele perguntou. Isso tudo? É verdade mesmo? É, respondi. Tudo autenticado, reconhecido, protegido. Dinheiro honesto, fruto de trabalho. Trabalho que eu fiz antes de você existir. Ele passou a mão na nuca, nervoso. Mas por que a senhora nunca usou esse dinheiro? Essa pergunta acertou um ponto que, até naquele momento, eu mesma nunca tinha explicado em voz alta. Porque eu tinha você, eu disse. E eu acreditava que enquanto eu tivesse uma família, enquanto fosse útil, enquanto me amassem, eu nunca precisaria de reserva nenhuma. Olhei firme para ele. Eu só não contava que o maior risco da minha vida seria você. Renato levou um susto, como se eu tivesse lhe dado um tapa invisível. Eu te criei, ele disse, num tom mais alto. Eu te dei casa, comida, cuidei. Você me deu? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Renato, essa casa é minha. Quem pagou cada tijolo fui eu e o seu pai. Você cresceu aqui como filho, não como benfeitor. Ele engoliu seco. Foi aí que percebi. Ele realmente acreditava que me sustentava, que me carregava, que eu era um problema a ser resolvido. Renato, falei com firmeza, eu passei décadas me diminuindo para não te incomodar. E, em troca, você me tratou como peso. Agora acabou. Ele apertou os olhos, irritado. Então a senhora vai embora? É isso? Vai me abandonar? Aquela palavra me feriu por um instante. Abandonar. Ele sempre soube usar culpa como ferramenta. Mas dessa vez não colava mais. Renato, quem abandona é quem tenta colocar a própria mãe num asilo para pagar dívidas. Eu estou apenas me libertando. Aquela frase fez os ombros dele caírem. Algo dentro dele quebrou. E pela primeira vez, não fui eu quem quebrou. Ele se sentou no sofá, cansado. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Eu falei coisas horríveis, mas eu estava desesperado. As dívidas estão me sufocando. Eu tô afundando. E achou que eu era a boia, respondi. Mas eu não sou boia de ninguém. Ele esfregou o rosto como se buscasse um último argumento. Eu só queria reorganizar a minha vida. Reorganizando a minha. Respondi sem hesitar. O silêncio que tomou conta da sala foi denso, pesado, cheio de tudo que nunca foi dito. Ele ficou ali, respirando fundo, absorvendo cada verdade. Eu o observei, tentando encontrar ali o menino que um dia me abraçava quando eu chegava do trabalho. O menino que chorou quando perdeu o primeiro brinquedo. O menino que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Ele ainda estava lá, em algum lugar, mas havia crescido torto, não por falta de amor, mas por falta de limites. Renato, falei finalmente, eu não estou aqui para te destruir, mas também não vou me destruir mais por você. Ele levantou o olhar devagar. O que a senhora vai fazer? Respirei fundo, firme, clara. Primeiro, vou te contar algo que você precisa ouvir. Me aproximei e sentei à sua frente. Quando eu morava na Alemanha, eu vivi coisas muito difíceis. E no meio dessas dificuldades, encontrei alguém que me ensinou a nunca aceitar menos do que eu mereço. Ele acreditou em mim num momento em que ninguém acreditava. E deixou algo para mim porque sabia que eu acabaria esquecendo o meu próprio valor. Renato me observava como se estivesse vendo uma desconhecida. Eu esqueci por muito tempo, Renato, mas agora eu lembrei. E eu não pretendo esquecer de novo. Ele abriu a boca tentando dizer algo, mas não saiu nada. Então levantei e anunciei. Vou arrumar minhas coisas. Tenho uma decisão para tomar. E depende de como você se comportar agora. Ele se endireitou, alarmado. Que decisão? Eu caminhei até a porta do corredor, virei para ele e pela primeira vez em anos falei com a autoridade de alguém que recuperou o próprio nome. A decisão de ficar. Ou ir embora para sempre. Renato ficou estático. E naquele instante, pela primeira vez, ele percebeu. Eu não estava brincando. Eu não estava fragilizada. Eu não estava pedindo nada. Eu estava impondo. A próxima palavra,
o próximo gesto, o próximo passo dele mudariam tudo. E eu estava pronta. Eu subi para o meu quarto e fechei a porta devagar, não porque tivesse medo, mas porque senti que aquele simples gesto, fechar uma porta, finalmente tinha voltado a ser meu. A casa parecia outra. As paredes, antes cúmplices do meu silêncio, agora me devolviam a coragem como um eco. Abri o guarda-roupa e comecei a separar minhas coisas. Não para ir embora imediatamente, mas porque eu precisava que Renato visse, com os olhos, o tamanho da escolha que ele tinha provocado. Retirei blusas dobradas, vestidos antigos, algumas poucas calças. Coloquei tudo em cima da cama, formando montes que dividiam não só minhas roupas, mas partes da minha vida. Enquanto eu organizava, ouvi passos lentos no corredor. Renato não ousou bater. Ficou parado na porta, respirando fundo, como alguém que se aproxima de um velório. Só que o velório era da vida confortável que ele teve às minhas custas. A senhora tá arrumando as coisas? Ele perguntou, a voz trêmula. Tô? Respondi, sem olhar para ele. Ainda não decidi se vou sair hoje, amanhã, ou se vou ficar. Isso depende do que você fizer agora. Renato entrou um passo para dentro, inseguro, como se adentrar meu quarto fosse pisar em território estrangeiro. Mãe, eu tô desesperado. Eu estava sendo um idiota, eu sei disso. Mas eu nunca quis o mal da senhora. Eu me virei devagar. Ele estava pálido e havia finalmente vestígios de verdade. Medo, arrependimento, confusão. Você quis, sim, respondi, firme. Talvez não do jeito consciente. Talvez não pensando, vou machucar minha mãe. Mas quis me usar. Quis me encaixar onde fosse conveniente para você. Isso, Renato, também é querer o mal. Ele abaixou os olhos. Eu não sabia que a senhora entendia tudo. Eu não sabia que... O problema não é a língua, Renato. O problema é o que você disse, não a língua em que disse. Ele levantou o olhar, com a garganta apertada. Eu falei besteira. Eu tô arrependido. Eu juro que nunca mandaria a senhora para um asilo. Eu falei aquilo porque o Klaus estava insistindo, porque eu estava tentando mostrar que dava para acelerar a negociação, porque... Renato, interrompi. Você falou com calma, com clareza. Não foi impulso, foi raciocínio. Ele se encostou à parede, derrotado. Eu fui um monstro, disse ele, quase num sussurro. A frase ecoou no quarto como uma brisa pesada. E pela primeira vez eu o vi não como meu filho, mas como um homem quebrado, que tomou decisões ruins por covardia e comodidade. Você foi egoísta, corrigi, e covarde, mas monstros. Monstros sabem exatamente o que fazem. Você, Renato, você só não aprendeu a amadurecer. Ele respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu não quero que a senhora vá embora, ele disse, enfim. Eu não quero perder você. Eu fiquei louco quando vi sua carta, quando a senhora sumiu. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu segurei a mala em cima da cama e apertei a alça. Você não ficou com medo de me perder, respondi, olhando nos olhos dele. Você ficou com medo de perder o que achava que eu te dava. Aquela frase pareceu cortar algo dentro dele. Ele tremeu. Eu posso mudar, ele disse, num fio de voz que parecia pertencer a um menino de 10 anos. Eu quero mudar. Fiquei em silêncio. Era impossível saber se aquelas palavras vinham do coração ou do pânico. E eu, depois de tudo, não aceitava mais promessas vazias. Renato, falei, com a calma que só quem já chorou tudo que tinha para chorar consegue ter. Você não tem que me convencer. Não hoje. Apontei para a mala. A decisão que eu vou tomar depende de uma única coisa: se você finalmente vai assumir suas escolhas ou continuar tentando me arrastar para dentro delas. Ele franziu a testa, perdido. O que eu tenho que fazer? Eu respirei fundo. Primeiro, você vai ligar para aquele corretor e cancelar a compra daquele apartamento. Hoje. Agora. Renato se encolheu. Segundo, você vai dizer ao Klaus que não tem mais negócio nenhum. Mais um impacto. Terceiro, você vai marcar com um terapeuta. Não com esses que você vai uma vez e some. Com um profissional que te ajude a entender por que você trata as pessoas como ferramentas quando está com medo. O rosto dele caiu. E, por fim,
Fiz uma pausa. Você vai me pedir desculpas pelo motivo certo. Não pelo sumiço, não pela carta, não pela herança. Mas pelo que você disse acreditando que eu nunca entenderia. Renato parecia ter levado um golpe no peito. Ele piscou várias vezes, tentando impedir as lágrimas de escorrerem. Depois, finalmente falou. Mãe, a voz falhou. Ele, recompondo-se, respirou fundo e disse com sinceridade crua. Me desculpa por te tratar como um peso, por pensar que sua vida era minha solução. E por esquecer que você é um ser humano antes de ser minha mãe. Eu assenti. Era um começo. Não era perdão. Não era reconciliação. Mas era, pela primeira vez, verdade. Agora, finalizei. Eu preciso ficar sozinha. Preciso pensar. Renato saiu do quarto devagar, como alguém que sai de uma sala de tribunal sem saber qual será a sentença. Quando a porta se fechou, eu respirei fundo. Sentei na cama, entrelaçando as mãos no colo. E entendi ali com uma clareza devastadora. Não importava o que Renato dissesse. A resposta final não seria dele. Seria minha. E pela primeira vez em décadas, eu estava pronta para escolher o que era melhor para mim, não para ele. Fiquei sozinha no quarto, sentada na beira da cama, olhando para a mala aberta diante de mim. A casa estava silenciosa, como se segurasse a respiração esperando a minha decisão. Era estranho perceber que por décadas eu vivia aqui como hóspede, não como dona. Agora, pela primeira vez, era eu quem definia o rumo, e não o medo de magoar alguém. Olhei minhas roupas empilhadas. Não eram muitas. Eu nunca fui mulher de acúmulos. Mas era simbólico. Ali estava o que restava da Lúcia que aceitou tudo em silêncio. E, ao mesmo tempo, ali começava a Lúcia que tinha voltado da Alemanha inteira, preparada, mas que, por amor, guardou sua força para não assustar ninguém. Levantei, lavei o rosto, respirei fundo e desci as escadas. Renato estava sentado na sala, curvado, mãos entrelaçadas, como se esperasse um veredito. Era impressionante. Pela primeira vez, ele parecia menor do que a idade que tinha. Menor do que os erros que cometeu. Menor do que o homem que poderia ter sido. Quando me viu, se levantou imediatamente. Mãe, a senhora pensou? Ele perguntou com cautela, como quem fala com alguém que segura um vidro precioso. Eu assenti. Mas antes de contar minha decisão, me aproximei devagar. Me coloquei diante dele e disse: Renato, antes de qualquer coisa, você precisa saber quem eu sou. Não quem você acha que eu sou. Quem eu realmente fui, antes de você nascer. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Dessa vez, eu falaria, e ele ouviria. Quando eu fui para a Alemanha, eu tinha 20 e poucos anos. Era pobre, assustada e sozinha. Mas eu aprendi a me virar. Aprendi uma língua inteira com caderno e fita cassete. Trabalhei em fábrica, cuidei de idosos, limpei chão de apartamento que parecia de revista. Não porque era fácil, mas porque eu precisava sobreviver. Meus olhos arderam, mas eu segui firme. Eu enfrentei preconceito, frio, solidão, saudade. E mesmo assim, nunca deixei de ser digna. Nunca aceitei que me falassem de cima. Nunca deixei ninguém decidir por mim. Parei diante dele. Até virar mãe. Renato engoliu seco. Quando você nasceu, eu troquei toda aquela força por cuidado, por presença, por amor. E eu deixei de lado partes minhas que eram muito grandes. E você cresceu sem conhecer essa mulher. Cresceu achando que eu era frágil. Cresceu achando que eu precisava de você. Cresceu achando que eu não entendia nada. Ele apertou os lábios, como alguém que reconhece uma verdade dolorosa. Mas eu sempre entendi, continuei. Eu entendi quando você começou a tomar decisões como se eu não estivesse ali. Entendi quando você começou a achar que a minha vida era peso. Entendi quando você me tratou como um estorvo. Eu só não reagi antes porque eu tinha medo de te perder. Respirei fundo. Hoje, eu não tenho mais esse medo. Renato respirou fundo e parecia pronto para desmoronar. Mãe, eu não sabia que a senhora tinha vivido tudo isso. Eu nunca imaginei. Nunca imaginou porque nunca perguntou. Respondi. Você nunca quis conhecer a mulher além da mãe. E isso foi o começo de tudo.
Ele abaixou o rosto, envergonhado. Então eu contei a última peça, o detalhe que ele jamais imaginaria. Renato, aquele dinheiro que herdei, parei um instante. Eu nunca mexi porque eu não queria que você crescesse dependendo dele. Porque eu acreditava no seu potencial. Mas agora eu vejo que eu errei. Porque eu te protegi tanto que te impedi de crescer. Você se acostumou a ter uma mãe que sempre resolvia, sempre ajudava, sempre cedia. E quando eu não coube mais no formato que você queria, você tentou me encaixar na marra, até onde eu não cabia. Ele levantou o olhar desesperado. Eu posso mudar, eu juro que posso. Eu juro, só não vá embora. Eu respirei fundo. Meu coração apertou, mas de um jeito diferente. Não era culpa, era luto. Luto por tudo que não vivi, por tudo que aceitei, por tudo que me calei. E mesmo assim, havia em mim uma calma profunda, a calma de quem finalmente voltou a ser inteira. Renato, falei com voz firme, eu tomei minha decisão. Ele congelou. Eu vou embora. As palavras saíram tão claras, tão limpas, tão verdadeiras, que encheram a sala. Renato balançou a cabeça como se aquilo fosse impossível. Não. Mãe, por favor, não faz isso. Eu ergui a mala azul escura ao lado do sofá. Vou morar fora por um tempo. Vou para a casa que aluguei ontem. Vou viver como a mulher que eu era antes de me apagar por você. Parei e finalizei. E você vai aprender a ser adulto sem usar a própria mãe como muleta. Ele começou a chorar. Não um choro bonito, cinematográfico. Um choro humano. Feio. Real. E eu, pela primeira vez, não me senti na obrigação de abraçá-lo. Eu vou te visitar quando você estiver bem, completei. Quando estiver em terapia, quando estiver andando com as próprias pernas, quando me mostrar que entendeu que mãe não é moeda. E então finalizei, com a força que a vida inteira eu tive e não sabia. Até lá, Renato, eu vou ser a mulher que você nunca conheceu. Fui até a porta. Ele veio atrás de mim, desesperado. Mãe, não me deixa sozinho. Eu virei para ele. Eu não estou te deixando sozinho. Estou te deixando com você mesmo. E isso é algo que você evitou por muito tempo. E saí. O ar da rua me abraçou como se eu tivesse renascido. Abri a mala no portão, respirei fundo e sorri pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso que vinha da alma. Eu não fugia. Eu voltava para mim. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.